Vamos dar sequência, então, no nosso estudo acerca da confissão de fé da nossa igreja, estudo que nós intitulamos No que Cremos. Nós estamos no capítulo 16, que trata da doutrina da eclesiologia, doutrina sobre a igreja, capítulo que nós intitulamos de A Identidade Bíblica da Igreja. Então, eu não vou recapitular tudo de novo, senão nós vamos andar muito pouco, mais uma vez, é um capítulo um pouco mais longo. Então, vamos direto para o ponto 7 aqui deste capítulo, que afirma a maneira pela qual nós cremos que as pessoas são alcançadas pelo Evangelho, a maneira pela qual as pessoas se tornam membros da igreja. Na semana anterior nós falamos um pouco sobre as pessoas que constituem a igreja, membros, pastores e diáconos. Essa é a estrutura básica de uma igreja local. E aqui nós vemos como uma pessoa se torna membro da igreja, como ela é alcançada. Então, o ponto 7 diz assim: através do ministério da palavra, o Senhor Jesus chama a si aqueles que deste mundo lhe foram dados pelo Pai, na direção do Espírito Santo, a fim de que possam caminhar diante dele em todos os caminhos que ele lhes prescreve na palavra, bem como a realização do culto público que ele requer de todos nós neste mundo. Então nós estabelecemos aqui neste ponto que a pessoa vai se tornar membro a partir do momento que ela é alcançada pela palavra. Então, como que Deus alcança os perdidos, aqueles que estão no mundo, que não são crentes, mas que foram eleitos, conforme nós já vimos em outras doutrinas. Aqueles que Deus escolheu, Deus os alcança por meio da sua palavra. Essas pessoas ouvirão a palavra e responderão positivamente em fé. Então aqui nós estabelecemos que a maneira de Deus alcançar é por meio da palavra, do texto, da revelação especial de Deus a nós. Então isso estabelece o quê? Que dentro da nossa comunidade local, a palavra tem sempre primazia. Ela tem que ocupar o centro da nossa adoração, do nosso culto, das nossas atividades. Não há motivos de nós fazermos qualquer outra coisa ou perdermos tempo com coisas que não são a ferramenta que Deus usa para alcançar. Deus vai usar a pregação do Evangelho, Deus vai usar aquela mensagem que fala sobre criação, queda, redenção e consumação. Essa mensagem que nós encontramos aqui neste único lugar. Nós precisamos proclamar isso como igreja para que outras pessoas sejam alcançadas. Então vamos ver alguns textos aqui sobre isso. O primeiro texto é João, Evangelho de João, no capítulo 10. É um texto bem interessante aqui. Aqui está listado apenas o verso 16, mas a gente vai ver um pouquinho nos versículos anteriores e até posteriores. No verso 14, Jesus ele afirma algo que a grande maioria dos cristãos sabem acerca de Jesus quando ele se compara a um pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. E aqui ele está falando um pastor de ovelhas, aquela pessoa que cria ovelhas e que cuida do seu rebanho. Ele diz: olha, eu sou o bom pastor. No verso 14, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. E aqui ele traz algo que é curioso para este momento. Então Jesus aqui, ele está falando, a pregação de Cristo, quando ele esteve vivo antes da morte e ressurreição, era uma pregação voltada a alcançar o povo judeu. Jesus, inclusive, quando manda os seus apóstolos em missão, ele diz: primeiro a mensagem tem que ser pregada entre os judeus. Depois, em Atos, a mensagem vai ganhar os samaritanos e vai ganhar o povo gentil. Mas nesse momento ele está se dirigindo ao povo judeu. E aí ele diz: olha, eu tenho outras ovelhas que não são deste curral. Ele está dizendo: olha, eu tenho outras ovelhas que não são de Israel, que não fazem parte deste povo pelo qual eu vim. E ele diz: eu devo trazê-las também. E de que forma ele vai trazer essas ovelhas? Ele diz: elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O interessante disso aqui é que Jesus ele não fala com nenhum tipo de dúvida ou que essa mensagem talvez encontrasse restrições entre essas ovelhas que não são do seu curral. Ele diz: olha, eu tenho outras ovelhas. Elas são minhas. Elas nem ouviram ainda a voz do seu pastor.
Mas ele diz, elas são minhas ovelhas. E um dia, essas ovelhas que não são do meu curral, elas ouvirão a minha voz. E aí então haverá só um pastor e só um rebanho. Jesus aqui já está profetizando a mensagem do Evangelho, alcançando além do território de Israel, além daquela nação, né? E a maneira com qual elas serão encontradas e farão parte do rebanho é ouvindo a voz dele, ou seja, ouvindo a sua palavra, a sua pregação, a sua mensagem. Então é dessa maneira que essas ovelhas que não fazem parte deste povo agora ouvirão, por meio da palavra de Cristo. Depois, um texto bem conhecido também, nós temos Romanos 10, 17. Texto extremamente bem conhecido aqui. Onde Paulo fala sobre como nasce a fé. Como uma pessoa recebe a fé salvífica. A fé que transforma. A fé que vai vivificar a pessoa, ele diz. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Em outras traduções falam de ouvir a palavra, né? Acho que é NAA, né? Não sei se alguém tem NAA, mas é algo nesse sentido. Então ele diz, olha, a fé vem por ouvir e ouvir as boas novas de Cristo. Quais são as boas novas de Cristo? O Evangelho. Então a fé vem por você ouvir uma mensagem que precisa ser pregada, uma mensagem que precisa ser compreendida intelectualmente. Você tem que entender, porque a partir do momento que você tem o entendimento do Evangelho, que a fé é capaz de brotar. Então pense só, se nós chegamos a essa conclusão, que a Bíblia ensina que as pessoas, os não salvos, são alcançados por meio da pregação, por meio da palavra, por meio do Evangelho. Qual que deve ser o centro da vida de uma igreja? A proclamação, o ensino da palavra. Esse deve ser o ensino, porque é isso que vai transformar a vida das pessoas. O que vai transformar a vida das pessoas é a palavra de Deus. É a palavra sendo exposta, é a palavra sendo pregada, é a palavra sendo ensinada. É isso que traz mudança na vida das pessoas. É isso efetivamente que faz a fé brotar, as pessoas crescerem. Então, um ponto central em uma igreja é, você tem que sempre que você se reúne em comunidade, quando a gente se reúne aqui no culto público, na escola bíblica, no encontro de homens, de mulheres, de casal, enfim, qualquer programação que tenha, retiro, você tem que sair desses lugares, desses encontros, conhecendo mais da palavra. Você tem que sair de lá sabendo assim, poxa, hoje eu aprendi mais uma coisa. Aprendi mais um pouquinho acerca da palavra. Porque o que mais a gente vê, né, no contexto de igreja evangélica são pessoas que muitas vezes são até crentes, mas que não crescem no conhecimento do texto bíblico, que não crescem no conhecimento da palavra. E aí você vê que a pessoa às vezes vive vidas problemáticas em coisas básicas, porque não conhece a palavra. Então, como igreja, nós temos que ter isso bem claro, para que, quando nós tomamos decisões acerca do andamento da igreja, a gente saiba que é algo que a gente não pode abrir mão. Pregação. Né? Então chega algum irmão numa assembleia e, pastor, eu sugiro que a pregação seja um pouco menor. Vamos diminuir meia hora de pregação e vamos colocar meia hora mais de música. Se nós somos convictos do que diz a palavra, nesses textos que nós acabamos de ler, o que nós vamos dizer? O que nós vamos votar? Não. Não. Porque a palavra ela tem que tomar o centro do culto. É por isso que o púlpito fica no centro. É por isso que a pregação ocupa o centro. Tudo é em torno da palavra. Porque o que nós cremos é que é isso que traz a mudança na vida das pessoas. É isso que vai converter o coração. É isso que vai atuar, obviamente, em união com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo sozinho, ele não consegue. Ele se utiliza da palavra. Se você não conhece a palavra, como o Espírito Santo vai agir na sua vida?
lhe ajudando a colocar em prática coisas que você nem sabe. Então a palavra, segundo a nossa confissão de fé, ela tem que ocupar espaço central. É inegociável. É inegociável. Se um dia, um pastor assumir aqui a igreja, ou até o meu estilo de pregação mudar, não é mais pregação expositiva. Começo a pregar as minhas ideias e colocar alguns textos de maneira isolada. Qual deve ser a atitude dos membros da igreja? Procurar o pastor e dizer: pastor, nós não concordamos com a maneira como você está conduzindo as pregações. Ah, mas eu não vou mudar, é dessa forma. Então nós vamos nos reunir em assembleia e você vai ser convidado a se retirar da igreja. É assim que deve funcionar. Uma igreja congregacional, ela acaba se protegendo de maus pastores. Por quê? Porque é ela que decide. Então todos os membros têm que ter muita clareza em relação a esse ponto. A palavra tem que ocupar espaço central. Por quê? Porque é ela que transforma. É ela que vai mudar as vidas das pessoas. É ela que vai alcançar o coração. É ela que tem poder para ajudar. Não é o pastor, não somos qualquer tipo de atividade que a gente veio fazer extra. Não. É o texto bíblico que atua com poder, trazendo a fé. Certo? Próximo ponto. Nós cremos que Deus ordena que essas pessoas, os membros, caminhem juntas, aqueles que são alcançados pela palavra, as pessoas que se convertem. Deus ordena que essas pessoas caminhem juntas, formando sociedades locais, que são denominadas como igreja. Na Bíblia, o termo bíblico, a palavra no original, que é traduzido como igreja, é uma palavra que literalmente significa assembleia. Então é uma união de pessoas. Então essa união de pessoas é traduzida como igreja. E eles devem se reunir para edificação mútua e voluntariamente consentem em ter comunhão uns com os outros, de acordo com o mandamento de Cristo. E por vontade de Deus, entregam-se uns aos outros ao Senhor, submetendo as ordenanças do Evangelho. Então, faz sentido, de acordo com o que a gente está falando aqui, neste ponto da nossa confissão, que a nossa igreja local comece a cultivar um tipo de relacionamento entre nós, do tipo: vem para o culto, dá tchau e vai embora. De acordo com o que nós lemos aqui, faz sentido esse tipo de relacionamento? Aquele que vem na quarta, participa, escuta, depois dá tchau e vai embora. No domingo vem, participa, dá tchau e vai embora. É isso que nós afirmamos aqui? Não, nós estamos fazendo um relacionamento muito mais profundo. Reconhecendo que Deus nos concede dons para cada um de nós, e esses dons eles precisam ser usados dentro da comunidade local. E ele tem um propósito para isso. Então a edificação de cada um de nós não depende apenas de você vir, sentar, escutar uma pregação e ir embora. Nós somos chamados para muito mais do que isso. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para edificar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para exortarmos uns aos outros. Vários uns aos outros a Bíblia nos ordena. Nós somos chamados a juntos batizarmos, termos comunhão por meio da ceia. Então o relacionamento na igreja local ele tem que ser muito mais profundo do que frequentar a igreja, ir embora e viver a sua semana inteira como se não tivesse nenhum tipo de vínculo. Você mal e mal conhece as pessoas, mal e mal sabe da vida delas, sabe vagamente o que cada um faz, mas não se envolve. Não é esse o modelo que aparentemente a Bíblia nos ensina, de acordo com alguns textos que nós vamos ver. O primeiro deles, o clássico Hebreus 10:25, criptonita dos desigrejados. Hebreus 10:25. O texto diz: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo.
Então há aqui um mandamento que a gente não pode deixar de congregar. É um mandamento. Ele diz, olha, não deixem de se reunir. Não deixem de estar com outros cristãos. Não façam isso. E quando não é possível? E se por acaso nós vivenciamos? Nós passamos o quê? Mais de mês, né? Sem poder congregar no início da pandemia. Agora tu vê que passou, já nem passou tanto tempo, já nem lembra mais, mas passou mais de mês. Acho que nós ficamos 2 meses, 3, pelo menos, eu acho que sem poder estar na igreja, né? Vendo só culto online. Então, numa situação onde você é impedido, né? Os crentes que moram em países com perseguição, eles não conseguem congregar. Então, eles estão em pecado? Não, porque ali é uma situação específica. Foge do controle deles. Se pudessem, eles estariam congregando. Mas eles não estão porque há uma situação por trás que é maior, que é uma força que impede isso. Então você descansa, Senhor. Né? Eu não entendo por que eu não posso, nesse momento, livremente congregar. Mas eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Né? Se essa situação está ocorrendo, eu me submeto a ela, mas eu tenho muito desejo disso. E o crente, ele vai ter falta. O crente vai sentir a falta disso. O crente precisa estar perto do corpo. Ele precisa estar ali envolvido. Isso faz muita falta. Né? É uma parte que é intrínseca. Né? Deus coloca em nós essa necessidade. E agora a gente vê os motivos de por que isso é importante. Vamos ler lá em Efésios 4, versos 11 a 16. Diz o texto. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida de estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então Paulo está dizendo, olha, Deus ele designa dons para cada um de nós. Para alguns ele chama para ser pastor, outros ele vai chamar para servir na música, outros ele vai servir no dom da exortação, enfim, dons diversos dentro da comunidade. E ele diz, olha, esse corpo que Deus planejou, do qual ele é a cabeça, ele tem um propósito, é um amadurecimento. Então a comunhão e a congregação nos fazem crescer cada vez mais na semelhança do Filho. Então ela é mais do que necessária para que a gente chegue a uma medida de estatura e não sejamos mais enganados. Quando o corpo ele cresce, ele não se deixa enganar por qualquer nova onda de ensinamento. Ah, pastor, começou os coaches cristãos, que legal, né? Vamos ter isso na nossa igreja? Não é bíblico. E aí você tem um irmão que vai poder ensinar o porquê que isso não deve fazer parte. Então, o mais maduro ajuda o menos maduro e assim vão crescendo. Então ele diz, olha, tudo isso nós temos que fazer com fé, em amor, cada um ajudando, cada parte cumprindo a sua função específica. Então aqui a gente vê que congregar não é algo só para mim. Eu digo, eu vou lá para me encher. Eu quero congregar para me sentir bem. Não, congregar é um ato de amor com o outro. Por quê? Porque você tem uma função no corpo.
Deus deu para você uma função que você precisa cumprir no corpo. Então, quando você congrega, você está amando a sua comunidade ao servi-los de alguma forma, ao auxiliar para que o corpo continue saudável. Então, congregar é um ato de amor. Porque eu amo os meus irmãos, eu congrego. Não é algo que eu vou lá só para eu sugar dos meus irmãos. Não, eu tenho muito a dar, porque Deus me alcançou. Deus me deu talentos e me deu dons que são úteis ao corpo, porque Ele diz na sua palavra que não há nenhum membro que não trabalhe de maneira frutífera para o corpo. Ele diz, todos têm o seu valor, todos têm a sua função. Nenhum é melhor ou pior do que os outros. Todos têm o seu papel. E quando todos juntos trabalham nisso, o corpo cresce saudável. Então, quando você tem uma comunidade onde os membros não têm essa visão da congregação como um ato de amor, o corpo ele pode crescer com problemas, ele pode crescer defeituoso, ele pode crescer doente, porque parte se compromete, parte não se compromete. Então nós precisamos de uma comunidade local onde todos entendam isso e entendam a profundidade que é isso. Eu preciso estar. Por quê? Porque eu amo os meus irmãos. E eu quero, de alguma forma, ter um papel no crescimento deles. Eu quero poder ver os meus irmãos crescendo na fé. Eu quero ver eles podendo amadurecer em conhecimento e podendo refutar novas doutrinas e poder ver eles amadurecidos, cada vez mais semelhantes a Cristo. Isso tem que nos trazer alegria. A gente tem que se alegrar vendo isso acontecer no nosso meio. Depois ainda, podemos usar aqui o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Olha que riqueza de ensinamento aqui para a nossa vida e comunidade. Como nós devemos nos portar uns com os outros. O povo santo que foi amado e perdoado, devemos ter compaixão uns pelos outros. Devemos ter bondade, humildade, mansidão, devemos ser pessoas ensináveis, que têm desejo em crescer. Devemos ter paciência muitas vezes, porque às vezes nós almejamos que a pessoa cresça logo, que a pessoa aprenda, mas às vezes não é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus limites. Então nós temos que ter paciência, cada um ao seu tempo. A gente não pode correr o risco de cometer o mesmo erro das escolas do nosso dia, né? De formar pessoas em lote, né? Vai lá, cada turma 50 pessoas. Então vamos lá, vamos formar novos membros. Vamos fazer uma classe, põe tudo junto. 10 novos membros estão saindo agora, mais 20 agora, mais 10 agora. Não, cada pessoa tem que ser tratada individualmente. Cada pessoa tem que ter o seu tempo. Cada um aprende em um ritmo diferente. É aquela simbologia da maratona, né? Nós estamos todos correndo a mesma maratona. Mas nós temos uns mais bem preparados, vão chegar antes. E temos outros que são mais lentos, mas todos estamos no mesmo caminho. No final todo mundo vai ganhar a medalha.
Então a gente tem que ter esse tratamento individual, com compreensão, né? Um espírito perdoador, sabe? Que não guarda rancor ou amargura, mas que trata os problemas na hora, onde a paz permeia o nosso coração, né? Então, muito claro aqui nos textos, tá? Então essa é a maneira que nós temos que nos portar como comunidade. Agora nós vamos falar um pouquinho do papel do pastor na igreja. Ponto 9 aqui, ele diz: a incumbência dos pastores é atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhe foram confiadas e das quais terão de prestar contas a Cristo. Devem as igrejas prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros e fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais de acordo com as possibilidades de cada igreja, para que o ministro não tenha de viver emaranhando-se com as preocupações e ocupações seculares, conforme as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios 9,14, que diz: aos que preguem o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então nós colocamos aqui que o papel principal dos pastores é o ministério da palavra e da oração. Essa é a principal responsabilidade. Pregação da palavra, ensino da palavra de Deus e oração. Certo? Não é que ele só possa fazer isso. É óbvio que, dependendo da demanda, ele tem condição de fazer mais coisas, trabalhar nas questões administrativas da igreja, né, se envolver com, né, questões do próprio patrimônio, do cuidado, enfim. Mas, principalmente, esse é o ministério. Se alguma tarefa secundária tira o tempo do pastor para as coisas principais, é necessário que as pessoas auxiliem o pastor. E aí, no caso, é por isso que são levantados os diáconos. Os diáconos servem para fazer esse auxílio naquilo que o pastor pode delegar para outro. O que o pastor não pode delegar para outros? O ensino. Isso está na mão do ministério pastoral. São os pastores que decidem aquilo que é ensinado, a pregação, o seu ministério de oração, enfim, isso está na mão do ministério pastoral. Então isso é uma coisa que não vem para a assembleia. Irmãos, vamos decidir qual o próximo livro que eu vou expor aqui na igreja. E aí vocês decidem. Apocalipse. Lascou, né, o pastor? Não, o pastor decide. Essas são umas questões que estão na mão do ministério pastoral. E aí a gente aqui também afirma que a igreja deve um respeito ao pastor, reconhecendo, né, pessoas que se empenham para isso. Então, se a igreja reconhece, meu pastor, ele se dedica, ele estuda, ele prega, né, ele tem nos ensinado, nós temos aprendido a Bíblia. Beleza? Devido à honra, respeito, é o mínimo que se exige. E, dentro do possível, da possibilidade de cada igreja, o ideal é que os pastores possam se dedicar integralmente. Né? E que ele possa fazer isso sem grandes preocupações, ou seja, vamos pagar um salário miserável para o pastor, e o pastor ele não consegue se dedicar direito porque ele está mais preocupado em como que ele vai pagar as contas do mês do que com as questões de ensino e de cuidado que a igreja demanda. Né? Então ele tem que ter um salário mínimo que ele possa, de acordo com as características, enfim, da realidade da igreja local, mas que ele possa suprir as necessidades da sua casa sem nenhum tipo de preocupação. Eu já conheci pastores que precisavam agregar na renda, né, e quase inevitavelmente acaba deixando coisas principais que são do cuidado da igreja de lado. Né? Então, a igreja não consegue sustentar o pastor, e aí o pastor tem que ter uma vida, um trabalho secular, tal. Cara, é quase impossível que haja qualidade no ensino, que haja um trabalho discipulado, enfim, que a igreja de fato precisa, né? Então, dentro do possível, sustento desses homens que são levantados por Deus para isso. Vamos ver alguns textos sobre isso? Primeiro, Atos 6:4. O capítulo 6 aqui de Atos marca o surgimento dos diáconos, né? Nós aprendemos bastante sobre esse texto quando a gente pregou sobre esse assunto. Então, neste momento,
do início da igreja cristã, ali através do movimento dos apóstolos, o movimento apostólico, chegou a um determinado ponto onde as demandas que chegavam aos apóstolos eram muito grandes e eles estavam acabando deixando de lado aquilo que era principal, aquilo que era o ministério deles. Então eles dão a ordem para que levantem outras pessoas, outros homens ali, para assessorar os apóstolos, para que eles possam ficar dedicados apenas àquilo que é o papel deles. E ele diz, olha, vou ler desde o verso 2 ali. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitáveis, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Então, dentro do possível, a igreja ela precisa ter o cuidado de deixar os seus pastores focados naquilo que é o principal ministério deles, que é o ensino da palavra de Deus e a oração. Então, tudo aquilo que for tarefas secundárias, quebrou um vidro na igreja, pastor, vai lá porque tu é pago para isso, né? É aquela ideia de o pastor é um empregado da igreja, né? A limpeza da igreja quem faz? Faz o pastor, ele recebe para isso, né? As coisas que não são função bíblica do pastor. Então, dentro do possível, a igreja tem que levantar outras pessoas para auxiliar os pastores naquilo que é fundamental, para que você possa sentar aqui no domingo e ter uma pregação de qualidade, que você possa crescer com ela, que você possa ser enriquecido, que você possa sair daqui sabendo mais a palavra de Deus, para que ele possa estar orando pela sua vida. Enfim, são aqueles ministérios que Deus levantou esses homens. Agora, Hebreus 13, 17. Então diz a palavra de Deus. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Viram? Prestaram bastante atenção nisso? É claro que dentro desse versículo está pressuposto o quê? Que esse líder é o quê? Reto. É um líder de acordo com a palavra de Deus. É um líder levantado realmente por Deus. É um líder que você reconhece, né, que é alguém que tem sabedoria, que tem conduzido bem a igreja. E aí então Deus diz, olha, para esse líder, façam o que disserem. Mas não é façam tudo o que disser. Se ele disser algo que vá contra a palavra de Deus, você tem que fazer. Se eu disser para vocês agora que eu vou dar para vocês aqui um amuleto para vocês levar para casa. Para vocês levar e vocês vão estar protegidos porque vocês vão levar esse amuleto. Você vai aceitar o que eu estou dizendo para você fazer? Não, é claro que não, porque está contra a palavra. Mas dentro do princípio bíblico de líderes que são reconhecidamente, que têm demonstrado um cuidado com a congregação, serem bíblicos, o que você vai fazer quando ele lhe aconselhar? Você vai tentar colocar em prática, você vai ouvir o que ele tem a lhe dizer. Em algumas questões que você pode ter dúvida, você vai ouvir e você vai seguir os conselhos que ele está te dando. Em muitos momentos, talvez, em uma primeira, você ouvir um conselho, talvez você não concorde de imediato. Mas você sabe, não, mas eu confio no meu pastor. Eu posso não entender agora, mas eu vou seguir o conselho dele. E aí ele diz, olha, façam disso, cuidem, façam o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar da alma de você, porque eles vão prestar contas, ou seja, são pessoas que fazem aquilo com temor, e assim vocês vão dar motivos para eles trabalhar com alegria e não com tristeza. Porque não tem coisa pior, irmãos, para um pastor do que sofrer oposição dentro de uma igreja. De você falar para alguém alguma coisa, dar um conselho, aquela pessoa recusar o seu conselho e começar a trabalhar
ao contrário, fazer forças ao contrário, começar a promover discórdia no meio da igreja, ou plantar semente de dúvida em relação ao pastor e tal. Então ele diz, olha, se você faz isso, você faz com que o trabalho dele seja pesado, que ele fique triste com tudo isso. Né? Então imagina, você está aconselhando alguém e a pessoa não faz nada do que você diz para ele aconselhar. Né? A pessoa não segue os seus conselhos. Então você torna a vida do seu pastor, do seu líder, mais difícil. Muito mais difícil, né? Então ele diz, olha, tenham cuidado. Faça o que disser. Faça do trabalho dele algo alegre. Eu sou muito feliz, tá, irmão? Só para dizer que não tenho bastante alegria. Vocês têm me dado muita alegria. 1 Timóteo, capítulo 5. E aqui vai falar sobre a questão da remuneração, né? 1 Timóteo 5, versos 17 e 18. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem, não amordacem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, e também aquele que trabalha merece seu salário. Então aqui é um conselho claro e reto, né? Aqueles que trabalham, que se dedicam, devem receber a devida remuneração por isso. Então, o pastor não deve receber esmola, ele deve receber um salário digno de acordo com o seu trabalho. É isso que o texto nos diz. Depois, tem um ponto mais longo e nós vamos desmembrar ele aqui em partes para entender cada questão, porque é um pouco mais longo. O ponto 10 ele diz, na sua totalidade, os membros de cada igreja local devem orar continuamente pelo bem e pela prosperidade de todas as igrejas de Cristo em todo lugar. E devem trabalhar para a expansão da igreja local em todas as ocasiões, exercendo cada um seus dons e graça, na sua área de atuação e de acordo com o seu chamado. Portanto, as igrejas, quando dispostas pela providência de Deus de maneira que isso seja possível, devem desfrutar da oportunidade e das vantagens de manterem comunhão entre si, a fim de promoverem a paz, o amor e a edificação mútua. A relação da igreja local com outras igrejas, denominações ou organizações religiosas deve ser feita quando ambas as partes aderem à verdade bíblica. Por isso, não deve haver vínculo cooperativo quando há discordância em pontos essenciais da fé cristã histórica. Além disso, embora se possa manter comunhão em um nível pessoal com crentes de denominações diferentes, mas não herético, a relação institucional com tais grupos deve ser evitada quando esta cooperação limitar e ou dificultar a propagação pura e simples do Evangelho da graça de Cristo. Então vamos fazer em partes aqui. Primeira parte aqui diz assim, que os membros de cada igreja local devem orar continuamente pelo bem e pela prosperidade de todas as igrejas de Cristo em todo lugar. E devem trabalhar para a expansão da igreja local em todas as ocasiões, exercendo cada um seus dons e graça na área de atuação e de acordo com o seu chamado. Então, nós reconhecemos que nós devemos orar por todas as igrejas. Nós devemos orar por outras comunidades, por outros irmãos. Nós devemos sempre trabalhar para a expansão de igrejas locais sérias e saudáveis. Né? Então, a gente sabe, descobre aí que tem um grupo de irmãos se reunindo, né, na cidade, agora, no Metoque, lá onde tem o Felipe e a Dani morando. Né? E aí a gente pode ir lá auxiliá-los em uma plantação de igreja. Vamos juntar as famílias aqui, vamos tentar plantar uma igreja, e aí a gente vai lá e auxilia para que lá tenha uma igreja local também. Então você tem, né, várias agências missionárias que atuam dessa forma, auxiliando a plantação de pequenas igrejas locais em vários lugares em todo o mundo. Então nós não devemos apenas pensar em nós. É claro que nós vamos vivenciar aqui de maneira pessoal e vamos naturalmente fazer com que a igreja cresça, não apenas em número, mas em maturidade. Mas nós não devemos ter os nossos olhos cegos aqui, apenas a nós. Nós devemos sim olhar e orar principalmente para o crescimento de todas as igrejas. Vou pegar um texto aqui que fala alguma coisa sobre isso, Efésios, capítulo 6, versos 18 a 20.
Paulo aqui escreve como um verdadeiro plantador de igrejas, né? Ele diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em sua oração por todo o povo santo. Orem por todos os crentes. Orem, façam uma oração pela Igreja Universal, pelos crentes no mundo todo. Não esqueçam de orar por isso. Né? Então, muitas vezes a gente esquece de orar pelos outros crentes, por outros cristãos, pela igreja perseguida. Enfim, orem por tudo isso. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Então, eu sei aqui na igreja tem várias pessoas que fazem parte lá do Ministério de Oração para Jordana, que é uma missionária. Então, estão fazendo justamente o que Paulo pede aqui, oração para ele como um missionário, como um plantador de igreja. Então a gente deve orar pelos missionários que estão aí pregando o evangelho, levando e plantando igrejas. Né? Há um mandamento em relação a isso. Nós devemos seguir essa conduta. Depois a outra parte aqui vai dizer: portanto, as igrejas, quando dispostas pela providência de Deus, de maneira que isso seja possível, devem desfrutar da oportunidade e das vantagens de manterem comunhão entre si, a fim de promoverem a paz, o amor e a edificação mútua. A relação da igreja local com outras igrejas, denominações ou organizações religiosas deve ser feita quando ambas as partes aderem à verdade bíblica. Por isso não deve haver vínculo cooperativo quando há discordância em pontos essenciais da fé cristã histórica. Além disso, embora se possa manter comunhão em um nível pessoal com crentes de denominação diferente, a relação institucional com tais grupos deve ser evitada quando esta cooperação limitar ou dificultar a propagação pura e simples do Evangelho da graça de Cristo. Então, nós estamos dizendo aqui que o vínculo com outras igrejas, a cooperação com outras denominações, ela é válida, ela é proveitosa. Nós já fizemos aqui retiro junto com outras igrejas, as igrejas bíblicas do Vale do Sino. Foram momentos muito bons, inesquecíveis, né? E isso é extremamente aproveitável. Só não devemos fazer isso quando as igrejas têm discordâncias. Quando as igrejas não confessam uma mesma fé. Ou não concordam em pontos que são fundamentais. Né? Então isso atrapalha. Então, por exemplo, nós temos igrejas que creem na continuidade dos dons sobrenaturais. Então você tem uma igreja que confessa que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, que você deve falar em línguas, tal. E aí você faz uma conferência com uma igreja como essa. São duas comunidades que pensam diferentes em pontos que são fundamentais. Isso não vai ajudar, vai atrapalhar ambos os lados. Eu não estou dizendo que não há crentes ali. Há crentes, com certeza há crentes nessas igrejas. Mas a mensagem ela vai ser prejudicada, porque há conflitos. Isso não é bom para nenhum dos lados. Então não é proveitoso e não é frutífero quando há esse tipo de comunhão. Tá? E quando discordamos completamente, aí sim. Né? Então vamos fazer um retiro com a Igreja Universal, Edir Macedo. Vamos fazer uma caravana para o Templo de Salomão. Não vai rolar. Não vai dar. Né? Não tem condição. Não há comunhão nenhuma aí nesse caso. Né? Então, não devemos. Aí também fala do relacionamento pessoal, né? E aqui fala de comunhão, tá, queridos? Ele não está falando de relacionamento pessoal, de conhecer, né? Ele está falando de comunhão íntima, né? Então nós vamos ter relacionamento com ímpios, a gente precisa ter, isso faz parte da nossa vida. Quem vai alcançar essas pessoas se nós não tivermos? Mas aqui está falando de uma comunhão, né? E aqui é um pouquinho mais profundo do que apenas um relacionamento pessoal. Aqui tem um texto da terceira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, se pegar de Apocalipse fica mais fácil de achar. Apocalipse, Judas, 3 João, nos versos 8 e 10. Aqui João escreve sobre a hospitalidade, ele está dando um incentivo aqui a um irmão da igreja para receber outros como João, outros crentes de verdade, né, que viajavam lá e iam pregar o evangelho, enfim. Está falando sobre esse assunto. E aí ele diz no verso 8:
Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, essas pessoas que estão viajando para proclamar Cristo. Nós devemos sustentá-los a fim de nos tornarmos seus cooperadores. Quando? Quando eles ensinarem a verdade. Então, se houver um alinhamento naquilo que está sendo pregado, comunhão com eles, né? Devemos ajudá-los, ser hospitaleiros, né? Nós devemos receber missionários que proclamam, né, que confessam uma fé semelhante à nossa, devemos ajudá-los dentro do possível, tudo isso devemos fazer. Aí ele fala acerca de um irmão que não fazia isso, né? Escrevia à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando fazem, ele os expulsa da igreja. Então esse é o tipo de coisa que nós não podemos... nós não recebemos pessoas de outra igreja. Nós não recebemos missionários que são ligados a outras denominações. Não. Quando há alinhamento, nós devemos receber. Somos encorajados a fazer parte, a ter comunhão, a ajudá-los sempre que possível, tudo aquilo que estiver no nosso alcance. Alguma dúvida, queridos? Aqui? Então paramos, né? Já passei 45 minutos aqui, o próximo ponto também é longo. Então vamos ter uma palavra de oração, já que não há dúvidas. E aí encerramos nossa escola bíblica. Amado Pai, soberano Deus, obrigado, Pai, pelo seu cuidado com a nossa igreja. O Senhor tem nos dado muito mais do que pedimos, do que merecemos. O Senhor tem nos dado o seu amor misericordioso, salvador, abençoador. E nós somos extremamente gratos porque nós temos tudo aquilo que nós precisamos em nossa comunidade local. O Senhor tem levantado pessoas capazes, aptas. Você tem nos dado irmãos, cada um com seus dons, e que tem atuado de maneira à edificação mútua, Senhor, entendendo o quanto o congregar é importante, o quanto nós precisamos uns dos outros, o quanto nós temos que servir uns aos outros. Continue, Pai, esse trabalho no nosso meio, nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas falhas, nas nossas carências, que jamais a gente perca essa essência, Senhor, da congregação que se importa, que interage, que conhece, que realmente segue aquele pacto que nós um dia assinamos todos juntos, de nos esforçar nisso, Senhor. Nos ajuda e principalmente continua a nos guiar na sua palavra, Senhor, humildade e reverência, Deus, jamais tentando introduzir nenhum tipo de ensino humano de homens, mas apenas aquilo que a tua palavra claramente nos expõe. Que seja assim entre nós, Senhor. Que o Senhor continue a nos abençoar por meio da tua palavra e do teu Santo Espírito. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.